Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, invocamos a presença do Espírito Santo conosco. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção, que o Senhor abra a nossa mente para entendermos a Tua mensagem. Pedimos a Tua bênção sobre estes que já estão aqui e outros que estão vindo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, a lição desta semana está falando de Jesus, o mestre das missões. Jesus é um modelo. Jesus é o exemplo em termos de missões. A mesma missão que o Pai teve para com o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho unigênito, a mesma missão o Pai tem também para todos os outros filhos. Muitas vezes pensamos que o Pai deu ao Filho Jesus uma missão e deu a nós, os outros filhos e filhas de Deus, uma missão diferente. Mas não, queridos, a missão é a mesma. Portanto, aqui em João capítulo 20, o verso 21, nós lemos: Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus estabelece aqui um padrão. Assim como o Pai me enviou. O Pai enviou o Filho ao mundo para ser membro da família humana. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, 100% homem, 100% Deus, vivendo entre nós. Com uma missão: revelar o caráter do Pai ao mundo. Como revelar o caráter do Pai ao mundo? Amando as pessoas, curando as pessoas, ressuscitando as pessoas, transformando as pessoas, usando de misericórdia com as pessoas, mostrando este rosto amigo, amável, bondoso do Pai. Por isso Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, porque ele veio para revelar o Pai, salvando o pecador, perdoando o pecador, acolhendo os desprezados. Por isso, o Pai enviou o Filho para revelar o seu verdadeiro caráter, que estava maculado, denegrido por 4.000 anos de pecado. Durante 4.000 anos de pecado, Satanás maculou a reputação do Deus Pai, acusando-o de tudo, de arbitrário, de ruim, de vingativo, acusando a lei do Pai. E Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Por isso disse Jesus: quem vê a mim, vê o Pai. Essa foi a missão do Pai para o Filho. E qual é a missão do Pai para os filhos e filhas de Deus na terra? Existe um livro de Ellen White que o título é Filhos e Filhas de Deus. Vale a pena você ler. Saiu em forma de meditação matinal. É maravilhoso, porque nós somos filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. E a missão que Jesus nos dá é a mesma que o Pai deu a ele: revelar o caráter do nosso Pai. Então, queridos, vocês estão na terra com um propósito específico, com uma missão específica. Qual é esta? A mesma do Filho. Analisem a vida de Jesus, estudem a vida de Jesus detalhe por detalhe, passo após passo, ação após ação. Veja como Jesus agia, como tudo na vida dele era o Pai. Jesus dizia: eu de mim mesmo não faço nada. Eu de mim mesmo não faço nada, mas o Pai que está em mim, esse o faz. Jesus vivia para agradar o Pai, para perguntar ao Pai o que fazer, onde ir. O Pai desvendava e descerrava diante do Filho todas as manhãs a agenda do dia. Não era Jesus que fazia a sua própria agenda. Era o Pai que fazia a agenda para o Filho. E o Filho estava sempre sintonizado com o Pai. Existia uma íntima relação entre o Filho e o Pai. E o Filho não tinha outra missão senão revelar o Pai. Destruir a imagem feia que Satanás construiu em torno do Deus Pai. Satanás, ele construiu uma caricatura de Deus feia. E Jesus Cristo veio para destruir esta caricatura feia e mostrar um rosto amigo, amável, bondoso.
Por isso Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual é a sua missão na terra? Ganhar dinheiro? Qual é a sua missão na terra? Ser médico, ser professor, ser advogado, ser engenheiro, ser um CEO de uma empresa famosa? Qual é a sua missão na terra? Se você, meu irmão, é filho e filha de Deus, então a missão que o Pai deu ao Filho, Jesus está dando a você. Revelar o caráter do Pai. E nós temos que ter esta sintonia com o nosso Pai todas as manhãs. O que queres que eu faça, Pai? Qual é o teu plano para a minha vida hoje? Onde devo ir? Em que devo investir? Como devo gastar o meu dinheiro? O que devo comprar e o que não devo comprar? O que eu devo comer e o que eu não devo comer? Como eu devo agir? Qual é a missão que o Senhor tem para mim hoje? Deus não vai dar a missão para você de uma semana ou de um mês adiantado. Deus dá a missão para cada dia, assim como dava para Jesus. Jesus recebia do Pai a agenda do dia. Cada manhã, através da comunicação que ele tinha com o Pai, a comunhão que ele tinha com o Pai, o Pai descerrava diante dele a agenda do dia. E ele sabia em que cidade ir, que estrada seguir, o Espírito Santo o revelava. Assim como o Pai me enviou, esse é o padrão, eu também vos envio. Nós somos enviados de Deus para uma missão específica. O propósito da encarnação de Jesus foi revelar e exaltar e reivindicar o caráter do Pai. O propósito do seu nascimento é exaltar, dignificar, reivindicar, exaltar o caráter do Pai. Como seria tão diferente a nossa vida se nós não perdêssemos de vista o quê? A missão que o Pai nos deu. Pai, Filho e Espírito Santo. Na parte da introdução fala que Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade está envolvida no plano da salvação. No plano da salvação, o Filho exalta e revela o Pai. E o Espírito Santo exalta e revela o Filho. No plano da salvação, existe uma tarefa, um trabalho, uma função harmoniosa entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eu repito, o Filho viveu para exaltar, revelar o Pai. O Espírito Santo tem como missão exaltar, dignificar o nome do Filho. Assim também nós devemos trabalhar em harmonia, para exaltar o caráter do nosso Pai. Na parte de domingo fala Jesus no Antigo Testamento. Aqui nós temos as profecias messiânicas. O Antigo Testamento é a profecia e o Novo Testamento é o cumprimento dessa profecia. Você vai encontrar no Antigo Testamento as profecias que falam da missão do Filho. O que ele deveria fazer na terra? Eu convido você para abrir a Bíblia em Isaías capítulo 61. Isaías 61 está falando da missão do Filho de Deus na terra. Quando Jesus nasceu com uma missão específica. Você e eu nascemos com uma missão específica. Eu, quando nasci, minha mãe entendeu isso aí. Eu louvo a Deus pela mãe e pelo pai que me deu. Porque eles, simples e humildes e pobres como eram, incultos como eram, eles entenderam. Porque quando eu nasci, minha mãe me dedicou ao Senhor. Ele é teu, Senhor, para te revelar, para fazer a tua vontade, para cumprir com a missão que o Senhor tem. Queridos, isso foi o maior presente que eu poderia receber. Porque eles entenderam que nós não nascemos nesta terra para cada um seguir o seu próprio caminho e fazer os seus próprios projetos. Você, filho de Deus, tem um projeto na vida, que é o maior de todos. Exaltar, revelar o caráter do Pai, fazer a vontade do Pai, guardar os mandamentos do Pai. Nada mais que isso. Esperar a vinda de Jesus Cristo
que vai nos introduzir na presença do Pai e nos levar para a casa do Pai. Tudo é o Pai no cristianismo. Mas o Pai é invisível. O Pai nunca foi visto por ninguém. É o Filho que o revela. O Filho, Jesus, é o rosto amigo sorridente do Pai. Em Isaías 61, nós lemos então no verso 1: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Para que é que Jesus nasceria na terra? Para pregar boas novas. Que boas novas? De que o Pai é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Estas são as boas novas que Jesus nasceu para pregar. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Qual é a sua missão? Anunciar ao mundo as boas novas. Porque Deus, o Pai, ama o mundo ao ponto de dar o próprio Filho para morrer. Então, pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Então aqui está falando que Jesus Cristo deveria proclamar as boas novas da salvação, proclamar liberdade aos cativos, presos pelos pecados, pela escravidão do pecado, abrir e soltar os presos que estavam presos, abertura de prisões aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança, o dia do juízo. A mensagem do juízo deveria ser pregada por Jesus também. Esta é a missão sua, meu querido irmão. Não é outra missão que Deus tem para você. Leia também em Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. Daniel capítulo 9 e os versos 24 a 27. Vejam a missão do Filho. Capítulo 9, versos 24 a 27, você tem aqui as 70 semanas. 70 semanas, anos. 70 semanas de 7 anos cada uma, são 490 anos. Então aqui no verso 24, Deus fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Teu povo judeu. Deus está reservando para o teu povo 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. E o que vai acontecer durante esses 490 anos? Aqui diz: para extinguir a transgressão, para acabar com o pecado. No final das 70 semanas, na última semana das 70, naquela última semana das 70, alguém deveria extinguir o pecado, acabar com a transgressão, ou seja, este alguém era Jesus. Ele viria para acabar com o pecado, ou seja, extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, e para expiar a iniquidade, fazer expiação por nós, derramando o seu sangue na cruz, e trazer a justiça eterna, porque o Senhor é o nosso juiz. E o que mais? Selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Na última semana das 70, Jesus terminaria ungindo o Santo dos Santos. Que Santo dos Santos foi ungido por Jesus? Jesus ungiu o Santo dos Santos do santuário celestial. Jesus, quando morreu e ressuscitou e subiu ao céu, lembram-se que Jesus morreu no dia 14 do primeiro mês, Nisan, do ano 31. E ele ressuscitou no dia 16 de Nisan, do ano 31. E ele subiu ao céu. E aí ele voltou para a terra e ficou 40 dias aqui. Aí ele subiu de novo para o céu. No final dos 40 dias. E passaram-se mais 10 dias, completaram-se 50 dias. E então, quando se completaram 50 dias após a ressurreição de Jesus, houve a festa do Pentecostes, a festa da inauguração do santuário celestial, a festa de celebração de posse de Jesus no santuário celestial como nosso sacerdote, como nosso advogado. E quando Jesus inaugurou o santuário celestial, ele ungiu o lugar santo e o Santo dos Santos, o Santíssimo. Por isso que diz aqui que Jesus Cristo, no final das 70 semanas, ou seja, na última semana das 70, ele ungiria o Santo dos Santos. Queridos, o santuário terrestre, antes de ser usado, você lê na Bíblia, lá em Levíticos, no Pentateuco,
Levíticos e Números, você vê ali que antes de ser usado o santuário terrestre construído por Moisés, ele foi ungido. O santuário celestial, antes de ser usado, foi também ungido. E a unção envolveu todos os móveis do santuário, do lugar santo, e os móveis do lugar santíssimo. Por isso, está falando, aí aqui continua o verso 25, irmãos, até o verso 27, né? Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, de 62 semanas. 7 mais 62 são 69 semanas, são 483 anos. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém foi 457 a.C. Saiu a ordem para restaurar Jerusalém. Foram 3 decretos, de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. O terceiro decreto foi o que valeu, porque foi de Artaxerxes, filho da rainha Ester. Vocês já pensaram que Artaxerxes era filho da rainha Ester, com Assuero, sangue judeu? Ele se levantou em defesa do povo de Israel, mandou construir o templo, financiou a construção do templo. Então, neste ano 457, começou a profecia das 70 semanas, dos 490 anos. 7 semanas mais 62, 69 semanas, 483 anos, se estenderam até o ano 27 da nossa era. No ano 27 da nossa era, acabaram os 483 anos. Agora, só nos restava a última semana das 70, última semana de 7 anos, que foi do ano 27, o batismo de Jesus, até o ano 34, morte de Estevão. Esta última semana de 7 anos, a Bíblia diz que na metade desta última semana, o Messias morreria. Ou seja, do ano 27 ao ano 34, a metade é 31. No ano 31, o Messias seria tirado. Diz aqui no capítulo 9 e o verso 26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias. O Messias iria morrer, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ano 70, a cidade de Jerusalém e o santuário foram destruídos. E o seu fim será uma inundação. E até o fim, até 2015, até o fim, até o ano em que nós estamos hoje, haverá ali o quê? Guerra. Cumprimento da profecia. Cumprimento da profecia. Qual é o mês e qual é o ano em que não tem guerra ali, em Israel? Até o fim haverá ali guerra. Quando vai acabar essa guerra? Só na volta de Jesus, irmãos. Não vai acabar antes. Serão determinadas assolações, é uma região assolada. E o verso 27 diz que Jesus Cristo estabeleceria um concerto com muitos por uma semana, ou seja, a última semana, a 70ª, do ano 27 ao ano 34, firmou um concerto, mas na metade da semana, o ano 31, para cessar o sacrifício e as ofertas. Ou seja, acabaram os sacrifícios no santuário da terra, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, e no ano 70, o templo foi destruído. Por quê? Não precisávamos mais dele. O Edir Macedo construiu um templo de Salomão lá em São Paulo, em ofensa a Deus, em blasfêmia contra Deus, que diz que não existe mais santuário na terra. Ele foi destruído, porque foi inaugurado o santuário do céu. Quem não entende que existe um santuário no céu, ainda está planejando construir um santuário na terra. Porque eles não querem aceitar o santuário celestial, onde o verdadeiro sacerdote, Jesus Cristo, intercede por você. Onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, oferece o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Profecias do Antigo Testamento mostrando a missão de Jesus na terra, de salvar, de expiar o pecado e trazer salvação. E agora no capítulo de Isaías, capítulo 7, o verso 14, irmãos. Capítulo 7, verso 14. Outra profecia de Jesus. Isaías capítulo 7 e o verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então esta profecia foi feita cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. E está falando que o Messias nasceria de uma virgem, a bendita Virgem Maria. Foi a mulher agraciada por Deus, bendita entre as mulheres, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Ela foi quem educou Jesus.
Ensinou Jesus as primeiras palavras, o balbuciar, o escrever, o ler e escrever. Ele aprendeu na Bíblia, ao colo da sua mãe, Maria. Ela foi guiada pelo Espírito Santo na educação deste menino. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Missão de Jesus na terra, revelar Deus conosco, mostrar que Deus está conosco, vivendo entre nós, através de Jesus, e agora que Jesus está no céu, vivendo entre nós através do Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu ao céu, em corpo humano, glorificado, ele não poderia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele disse: eu irei e vos enviarei o Espírito Santo. Ele estará convosco, ele habitará em vós. Ele habita em nós. Jesus está presente aqui, através do Espírito Santo, que não tem corpo humano. O Espírito Santo não tem um corpo humano. Ele não está preso a um lugar. Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, tornando a presença de Jesus real. O Espírito Santo torna a presença de Jesus real. E o Espírito Santo imprime em você o caráter de Jesus. Coloca em você a mente de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo exaltando o Filho de Deus. Na parte de segunda-feira, Jesus é chamado de o desejado de todas as nações, porque esse título que foi dado a Jesus lá em Amós capítulo 2, verso 7. Abra sua Bíblia, em Amós capítulo 2, verso 7. Esse título que está lá em Amós capítulo 2, verso 7, mostra a missão de Jesus para o mundo, para os gentios. A missão de Jesus para os gentios começou no ano 34. Até Jesus morrer na cruz, e depois mais 3 anos e meio depois da cruz, completaram-se os 490 anos. No ano 34, completaram-se os 490 anos. Por que estamos falando isso? Porque durante esses 490 anos, o plano de Deus, o foco do plano de Deus era o povo judeu. Quando se passaram os 490 anos, no ano 34 acabou. Morreu Estevão, mártir, e se converteu ali quem? O apóstolo dos gentios, Paulo. Saulo se converteu e se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Então no ano 34 começou o tempo dos gentios. Agora, acabaram-se os 490 anos, onde o foco era o povo judeu. Agora começou o período, grande período, depois do ano 34 da nossa era, que é o tempo dos gentios. Nós estamos vivendo no tempo dos gentios. Por isso o Evangelho está alcançando o mundo todo, que não é judeu. Alcançou você que não é judeu, porque estamos vivendo no tempo dos gentios. E esse tempo dos gentios, ele vai se estender, irmãos. Vai se estender até a conversão da grande multidão. Vocês já viram lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9, fala da conversão de uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Essa conversão da grande multidão que ninguém podia contar é a plenitude dos gentios, quando todos os gentios que tinham que se converter, se converteram. Quando não existirão mais gentios para se converterem. Então, vem a plenitude do tempo dos gentios. Somente então, Deus se volta para os judeus de novo, antes do fechamento da porta da graça, para buscar e salvar os escolhidos do povo de Israel, que ainda estão com escamas nos seus olhos, que ainda não conseguiram enxergar o Messias como Salvador. Essas escamas vão cair antes que a porta da graça se feche. Mas só depois que acabar o tempo dos gentios. O tempo dos gentios começou no ano 34 e vai terminar com a conversão da grande multidão, quando sair o decreto dominical e for pregado alto clamor, se converte uma grande multidão. Alcançamos então a plenitude dos gentios. Leia isso então, queridos, em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Leia comigo, capítulo 11 de Romanos, e o verso 23 e 24. Romanos capítulo 11, verso 23 e 24.
E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Falando dos judeus. Os judeus eram ramos da videira verdadeira, mas foram cortados. E foram enxertados na videira verdadeira os ramos de um zambujeiro, de uma figueira brava, que naturalmente não poderia ser enxertado na oliveira verdadeira, porque eram gentios. Mas Deus, pelo poder do Espírito Santo, enxertou todos os gentios, que eram ramos de zambujeiros, de figueira brava, foram enxertados na oliveira verdadeira. E os gentios estão sendo salvos. Mas Deus não esqueceu os ramos naturais, que são os judeus, que foram cortados da oliveira verdadeira, por terem rejeitado o Messias. Deus não fechou os olhos para eles, não. Vejam aí o verso 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, a salvação dos gentios foi contra a natureza, mas o Espírito Santo operou essa salvação entre os gentios, contra a natureza, enxertados fomos na boa oliveira. E agora terminando o finalzinho do verso 24, presta atenção. Quanto mais esses que são naturais, os judeus, serão enxertados na própria oliveira. Serão ou não serão enxertados? Serão. Não é talvez sejam, pode ser que sejam, não. Serão enxertados. Deus não esqueceu o povo judeu. Como nação eles foram rejeitados, mas como indivíduos haverá uma conversão grande de judeus agora no tempo do fim. Haverá uma conversão grande. E essa conversão só vai acontecer quando se completar o tempo dos gentios. Diz aí o verso 25. Leia comigo o verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Quando a Bíblia fala segredo, para de ler, ore, faça uma oração, para depois voltar a ler, porque você vai ler um segredo, e segredo é igual quebra-cabeça, é difícil. Segredo não é uma coisa que esteja totalmente revelada. Quando a Bíblia fala de mistério, de segredo, você tem que orar mais para entender. Por isso diz aqui o verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Qual é o segredo? Leia agora. Que o endurecimento, vamos ler devagar. Que o endurecimento, ou seja, a cegueira, as escamas que estão nos olhos dos judeus, veio em parte sobre Israel, até que existe um tempo limite. Existe um tempo limite para essa escama de cegueira que existe nos olhos dos judeus, que não conseguem enxergar Jesus como Messias. Todo mundo está vendo Jesus como Messias e os judeus insistem em não reconhecê-lo como Messias. É uma cegueira intencional que Deus permitiu para que o Evangelho alcançasse o mundo todo. Mas quando a conversão dos gentios se completar, virá o tempo de quem? De Deus salvar os que são os ramos naturais da oliveira verdadeira. Diz aqui, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Do ano 34 para frente foi o tempo dos gentios. Quando é que vai ser a plenitude dos gentios? Quando for proclamado o alto clamor, sai dela, povo meu. Milhões e milhões da igreja católica, milhões e milhões das igrejas batista, metodista, luterana, episcopal, milhões e milhões da igreja da religião budista, do islamismo e do hinduísmo se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus. Completou-se o tempo dos gentios. E agora Jesus está para lançar o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça. Mas ele se lembra dos descendentes de Abraão. E muitos dizem, mas os descendentes de Abraão são os descendentes da fé. Verdade? Mas isso não exclui os descendentes de sangue. Porque Deus também quer salvar os descendentes de sangue de Abraão. Ele não se esqueceu deles. Por isso diz aqui, vejam,
o capítulo 11 e o verso 29. Porque os dons de Deus e a vocação de Deus, ou seja, o chamado que Deus faz, é sem arrependimento. Deus um dia chamou Abraão e a sua descendência. Será que se arrependeu? Não, não se arrependeu não. Ah, mas rejeitaram o Messias. Mas Deus vai converter milhões deles. Deus vai converter milhões deles. Por isso o chamado de Deus é sem arrependimento. Porque assim como também vós antigamente fostes desobedientes a Deus, verso 30, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, mas para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos, gentios e judeus, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, queridos, a missão de Jesus é o desejado de todas as nações, para todos os gentios, todas as nações gentílicas. Mas Deus também tem um plano para os judeus. Isso você vai encontrar na Bíblia. O título que mais me agrada de Jesus é esse, o desejado de todas as nações. E o livro mais gostoso de você ler, de Ellen White, é O Desejado de Todas as Nações. Leia, medite. Quando você terminar, leia de novo. Deixe que a sua mente se aprofunde, deixe que sua mente mergulhe neste livro e medite nele, na vida e obra de Jesus. E você vai se tornando mais semelhante a ele. Sobre a parte de terça-feira, já falamos sobre as 70 semanas e a missão em favor dos judeus, já falamos. Agora a parte de quarta-feira também já falamos, que é a parte para os gentios. Vamos então agora, queridos, na parte de quinta-feira, a grande comissão que Jesus nos deu. Mateus capítulo 28, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, esta é a grande comissão que Jesus deu. Assim como o Pai me enviou, esse é o padrão, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão do Filho é a mesma missão dos filhos e filhas de Deus nesta terra. Mateus 28 e o verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando é que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra? Quando ele ressuscitou glorificado. Aparecia e desaparecia. Não estava mais preso no espaço, no tempo. E agora ele usava os poderes divinos. Antes da morte de Cristo, ele não usava seus poderes divinos. Mas agora, após a ressurreição, agora ele não tinha mais limites. Ele usava os seus poderes divinos. Ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E agora o verso 29, verso 19. Portanto, ide. É a missão. O Pai disse para o Filho: ide, vá. E agora o Filho diz para você e para mim: ide, vão ao mundo e ensinem todas as nações. Acabou o exclusivismo. O judeu era muito exclusivista. Nós, em primeiro lugar. Em segundo lugar, então, viriam os judeus de novo. Em terceiro lugar, viriam de novo os judeus. E os gentios? Nunca. Nunca. Então, Deus abriu a mente da igreja cristã, dizendo: vocês têm que alcançar o mundo. Ide a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que não querem aceitar que exista Pai, Filho e Espírito Santo, dizem que isso aqui foi forjado, é um texto que não existe na Bíblia, mas está na Bíblia. Mas alguém colocou, olha aqui, meu irmão, se você lê um texto na Bíblia, em todos os manuscritos bíblicos que existem, está o texto presente, você não é responsável por isso. Deixe que Deus resolva esse problema. Acredite no que está na Bíblia, nas Bíblias mais antigas. Acredite e siga. E pare de questionar. Deus é que resolve essa questão. Se alguém adulterou a Bíblia, Deus toma conta disso. Agora, se você não segue algo que está escrito na Bíblia, diz: é porque está adulterado. Quando Jesus voltar, Jesus vai falar: por que você não cria no Pai? E nem no Filho? E nem no Espírito Santo? Ah, porque disseram... Sim, disseram, mas não estava na Bíblia? Estava. Então por que você não creu? É melhor você crer.
Porque se você crê na Bíblia, Deus não vai te condenar, porque você não é responsável pela Bíblia. É Deus quem é responsável pela Bíblia. É a mesma questão de guardar o sábado ou domingo, irmãos. A Bíblia manda guardar o quê? O sábado. Ah, mas o sábado é isso, o sábado foi mudado. Sim, mas a Bíblia manda guardar o sábado ou não manda? Manda. Então por que você não guardou? Ah, porque me falaram. Escuta, companheiro. Você não seguiu o que estava na Bíblia. Foi atrás de diz. Creia na Bíblia. E se a Bíblia estiver errada? O problema não é seu. O problema não é seu, é problema de Deus. Deixe Deus resolver. Deixe Deus ser Deus. E siga o que está na Bíblia. Você pode usar as traduções mais antigas, que são as mais originais. Ide e batizai em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Você tem que ensinar as pessoas que são batizadas, porque senão vão continuar vivendo errado. Não há mudança de vida. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está dando esta ordem para você. Mateus capítulo 24, 14. Terminamos agora, irmãos, com Mateus capítulo 24, 14. É a missão que Jesus nos deu. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas quando virá o fim? Vocês já perceberam que as pessoas leem o verso 14 repetidamente e param ali? Você não gostaria de saber quando seria o fim? Então leia o verso seguinte. As pessoas param ali. Do capítulo 24 de Mateus, o verso menos lido e menos estudado é o verso 15. E o mais pregado, o mais estudado é o verso 14. Mas, queridos, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas quando virá o fim? Jesus diz no verso 15: quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel. A abominação da desolação da qual falou Daniel é o decreto dominical, meu irmão. A abominação da desolação da qual falou Daniel, ela tem dupla aplicação. Se cumpriu no cerco de Jerusalém, quando Roma cercou Jerusalém, fincando em terra santa o estandarte idolátrico romano, a bandeira romana do exército romano foi fincada em redor de toda a cidade de Jerusalém. Ali se cumpriu a primeira fase da profecia, a abominação da desolação da qual falou Daniel. Roma cercando o povo de Deus. Quantos cristãos morreram naquela destruição de Jerusalém? Nenhum cristão. Porque Deus fez provisão para eles. No livro Grande Conflito, página 25, 26 e 36. Anotem isso aí. Livro Grande Conflito, página 25, 26 e 36. E também no livro Maior Discurso de Cristo, página 105, Deus fala que esta profecia tem dupla aplicação. A abominação da desolação se cumpriu com Roma cercando o povo de Deus no ano 70. Mas ela também se aplica ao tempo, no tempo do fim, quando Roma vai cercar o povo de Deus de novo. E nós estamos vivendo no tempo do fim, quando Roma está cercando o povo de Deus. Roma, o Vaticano, está fazendo acordo com todos os povos do mundo, com todas as religiões do mundo, com todos os governantes do mundo, com todas as igrejas protestantes do mundo. Todos estão fazendo acordo, mas existe um povo remanescente na terra que não se dobra e que não adora o poder papal, e que não aceita o sinal da besta, e que só aceita o selo do Deus vivo, o Santo Sábado. E este povo é uma pedra no sapato dos inimigos. Este povo será perseguido. A abominação desoladora do tempo do fim é o decreto dominical, quando Roma vai cercar o povo de Deus de novo. Este é o tempo do fim. Por isso Jesus disse: pregai o evangelho a todo mundo, a todas as gentes, e então virá o fim. Quando? Quando a abominação desoladora da qual falou Daniel estiver se cumprindo. Chegou o fim. Ora bem, Senhor Jesus, é para isso que nós estamos na terra,
Não é para ganhar dinheiro, ou para fazer esse curso, ou aquele doutorado, mas é preparar a mim, minha família, meus filhos e um povo para a volta de Jesus. O céu é o nosso destino. Vamos para lá. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Amém.